O tempo é o verdadeiro capital. Nos países comercialmente adiantados, o tempo é um tesouro, é moeda corrente, uma forma de riqueza, uma divindade equitativa que nunca esquece de recompensar o zelo das pessoas que o adoram. O tempo é dinheiro. Na realidade, o montante de toda transação comercial deveria cifrar-se em unidades de tempo, tanto como em unidades de dinheiro. Uma das maiores coisas que os especialistas em eficiência têm feito é ensinar aos homens de negócios a avaliar o preço do tempo. A moeda perdida pode ser encontrada, mas a meia hora perdida jamais será recuperada. O tempo é o verdadeiro capital. Um negócio contém 3 elementos: você, o produto e o consumidor. Uma indústria, para prosperar e viver, necessita do concurso de 3 forças: o financeiro, o industrial e o vendedor. Nenhum deles pode fazer o trabalho do companheiro. Tão diferentes as funções são entre si. Cumpre ainda notar que os associados são tanto mais bem-sucedidos quanto mais dotados de aptidões diferentes. Realmente, quando eles se assemelham pelas suas qualidades, é quase certo o insucesso da sociedade. 3 vendedores conduziriam o negócio à ruína, assim como 3 industriais associados. Infalivelmente, um elemento se desenvolveria em prejuízo dos demais. O trabalho do financeiro é ocupar-se dos lucros. É ele que se conserva em contato com os bancos, que concentra a sua atenção na entrada e na saída do dinheiro. Ele representa o espírito de dúvida, o espírito de egoísmo da companhia. A este elemento pouco importa conhecer ou não a mercadoria ou os desejos do público. Seu esforço só traz uma finalidade: lucros, lucros, lucros. Já o papel do industrial deve concentrar-se na matéria-prima, no preço do custo e da produção. Compete a ele dirigir e regular a mão de obra, estar ao corrente das máquinas, da força motriz, da produção da fábrica, da organização do trabalho. Necessita saber comprar, não como vender. Seu esforço deve ser concentrado num só ângulo: fabricar pelo mais baixo preço possível. Quanto ao trabalho do vendedor, este necessita saber como agradar o público. Não precisa absolutamente saber de que maneira a mercadoria é fabricada, nem em que condições financeiras está o negócio. Seu papel é vender. Deve ter muitos amigos, deve conhecer muita gente, ser amável, eloquente, habilidoso no trato com as pessoas. Sua função é criar simpatias em torno de si para arrastar compradores. Deve ter habilidade bastante para apresentar as coisas e, naturalmente, precisa conhecer publicidade e propaganda. Seu único objetivo consiste em vender o mais possível. Uma associação desses 3 elementos, cada qual respeitando as aptidões dos demais, conduz fatalmente ao sucesso. Uma organização assim estará equilibrada e rodará como uma máquina perfeita. Ganhará dinheiro automaticamente. O fabricante jamais deve preocupar-se com vendas. Ele fixará invariavelmente baixo demais o preço de venda. Não compreende que as despesas de promoção das vendas são muito elevadas. Nunca dará valor à publicidade,
nunca poderá compreender a importância da propaganda. Para ele, um desperdício de dinheiro, um gasto inútil. Se por acaso tenta organizar a publicidade ou orientar a propaganda do produto, sugerirá os termos mais técnicos, como se os anúncios fossem feitos para atrair apenas os técnicos. Assim também, um vendedor que se imiscuísse na fabricação estragaria tudo. Não foi feito para isso. Praticamente, não existe vendedor capaz de reduzir os preços de custo. Muito poucos vendedores sabem comprar. Pouquíssimos possuem a autoridade necessária para assegurar disciplina. De modo geral, nada entendem de mecânica e, finalmente, nunca possuem o senso de economia. Se passarmos uma revista pelos negócios que consideramos prósperos, encontraremos neles essa harmonia dos três fatores, dos três pontos de vista, das três aptidões que significam lucros para a sociedade, qualidade da mercadoria e os desejos do público consumidor. Pode acontecer que, às vezes, surja um indivíduo trazendo em si duas ou mesmo essas três aptidões. Não é impossível que isso aconteça. É, entretanto, um caso raro. A inteligência do homem é, em regra geral, fragmentária, e quanto mais cedo nos convencemos disto, tanto mais rapidamente vencemos. Com respeito ao fator preço, estes são sempre determinados por inúmeras considerações. O preço bruto das mercadorias, a situação do mercado, a competência dos compradores, aluguéis, impostos, a situação geral, etc. Estabelecer um preço de venda é algo extremamente complexo, ao contrário do que se possa parecer. E muita gente perde de vista a existência de um preço normal, de um curso, bem como de uma lei de preços, invariável e permanente, que exige muita atenção. Um comerciante que não procure ativamente tudo o que constitui o seu preço de custo, ajuntando a isto um lucro razoável, nunca prosperará. O único e verdadeiro fim do comércio e o lucro e não a passagem das mercadorias desta para aquela mão. Repito, o único e verdadeiro fim do comércio é o lucro e não a passagem das mercadorias desta para aquela mão. Vender a mercadoria abaixo do preço de custo real significa falência na certa, logicamente. Falência ou concordata significa o lado contrário do sucesso. Em matéria comercial, toda operação que não dá lucro sai do domínio dos negócios. É necessário repetir sempre e sempre, o preço de venda é o preço de custo total mais o lucro. Tal axioma exprime não uma afirmação, mas uma verdade indiscutível. O comerciante que tem por costume relaxar os preços e que, inconscientemente, representa de algum modo no mundo comercial um papel nefasto, não constitui exceção. Às vezes acontece-lhe ser bem-sucedido quando eleva o preço de certas mercadorias para poder baixar na mesma proporção o preço de outras. Quando um comerciante chega a vender pelo preço de custo, ou menor ainda, é que ele está em má situação, podendo-se mesmo predizer que vai em breve abandonar a luta comercial para engrossar a legião dos falidos. Em tal caso, é perfeitamente possível que os compradores realizem lucros, aproveitando-se da oportunidade. É a simples e eterna história de quase todos que pretendem baixar os preços. Criam momentaneamente em seu ramo uma espécie de pletora, depois só sobram.
Nenhum artigo deve ser posto à venda antes que o seu preço de custo seja cuidadosamente, profundamente estudado. Uma vez adicionadas todas as cifras que constituem esse preço, é prudente acrescentar uma certa percentagem para imprevistos e depois acrescentar um lucro justo. Os preços raramente são elevados demais. O desejo de vender é tão inveterado que o nosso instinto natural nos impele a fixá-los nos limites mais baixos. Mas é preciso nunca perder de vista que o dever do comerciante é velar sobre os seus próprios interesses. O público não tem qualquer ideia dos preços. A extravagante publicidade em torno das liquidações é a causa da confusão e incoerência em que estão atualmente os preços. O público habituou-se deliberadamente a considerar o preço mais baixo como um argumento supremo. O consumidor foi ensinado que o preço dos artigos é um fator decisivo e isto é um grande erro. O certo é que a questão do preço está longe de ter a importância que a maioria julga. O consumidor paga de boa vontade muito caro um artigo, assim como paga da mesma maneira o mesmo artigo por preço baixo. O que importa são as suas necessidades, a necessidade que ele tem da mercadoria. Preço de custo total mais o lucro, eis a única base do preço de venda. O valor intrínseco de um objeto tem pouca relação com seu preço. Em todos os mercados existe uma verdadeira perturbação de preços, pois na realidade o que importa é a disposição do público em adquiri-la.